Olá meus amigos e inscritos deste canal, aqui é Rodrigo Macharete, diretamente do centro de Cidade del Este, aqui no Paraguai, no Lago da República. Olhem atrás, já fazia um bom tempo que eu não gravava vídeo aqui. Precisei vir no centro de Cidade del Este hoje e estou aproveitando aí para nós iniciarmos o vídeo aqui no lago, tá? Vou fazer essa primeira parte aqui, depois nós vamos pular para o estúdio lá em casa, porque aí eu vou precisar, né, de um ambiente mais controlado. Eu preciso mostrar algumas coisas, algumas imagens, e lá no estúdio é melhor pra gente fazer isso, tá? Tá bem fresquinho aqui hoje, eu não sei quantos graus tá, mas tô vendo gente de blusa. Eu não sei de onde é que você está assistindo esse vídeo. A propósito, Deus te abençoe aonde você estiver, no Brasil, no exterior, Estados Unidos, Europa, tá? Em qualquer lugar aonde você estiver, Deus possa te abençoar. A propósito, se você caiu de paraquedas neste vídeo, né, ou foi pelo título ou pela capa, aproveita aí para se inscrever no nosso canal. E você que já é inscrito, né, dá aquela curtida para nos ajudar, ative o sininho aí se você ainda não ativou, faça um comentário aí de estímulo, né, faça um comentário aí para também nos abençoar e compartilhe nosso vídeo, que dessa forma a gente ganha relevância na plataforma e mais pessoas assistem o nosso vídeo. Pessoal, o título do nosso vídeo: vou fazer uma comparação da situação de moradores de rua, tá? Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Como pano de fundo, eu vou utilizar aí a história do Fernando, que foi de bicicleta do Brasil aos Estados Unidos, né? O Fernando aí do canal A Aventura Sem Fim. Eu já comecei a falar desse assunto no vídeo anterior. A propósito, se você não assistiu, assista, vou deixar o link na descrição, tá? Eu falo lá nesse vídeo do nosso projeto Ponte da Liberdade, aonde aí eu tenho a intenção de fazer uma ponte aí com amigos que estão no Brasil ou que estão no exterior. E a propósito, na capa do vídeo aí também tem algo diferente que eu vou começar a colocar a partir de agora, tá? Que é Help Thiago Skol dos Estados Unidos. O Thiago Skol é um youtuber que tem lá nos Estados Unidos, né? Que tem um canal muito interessante, onde ele faz entrevista com brasileiros, e ultimamente ele tem recebido aí os ciclistas, né? O pessoal que está indo de bicicleta do Brasil aos Estados Unidos. Eu estou pedindo um help aí para o Thiago, né? Eu gostaria muito que o meu vídeo chegasse até o Thiago ou até o Fernando do canal Aventura Sem Fim. Se você, por isso, passa para frente esse vídeo, compartilha, me ajuda, tá? O meu objetivo com esse assunto, o meu objetivo em chegar no Thiago Skol USA lá nos Estados Unidos ou no Fernando, é que eu tenho alguns objetivos, né? O primeiro deles é que eu gostaria muito de escrever a história do Fernando, tá? Mas eu preciso aí do consentimento dele, né, ou da parceria dele. Mas se eu conseguir chegar no Thiago Skol, eu chego no Fernando, tá? Já que o Thiago tem estendido a mão aí para tantos brasileiros, né? Ele é um cara muito gente boa, eu gosto muito do trabalho que ele faz na comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, em Massachusetts. Então, a única forma de eu conseguir chegar no Fernando para poder escrever o e-book, né? Um livro digital da história dele, história que está estimulando tantas pessoas, né? Que também é uma linda história de vida, é uma história de superação. Eu, no período pós-pandemia, eu escrevi o meu livro, O Lutando no Vale, que, a propósito, se você mandar uma mensagem no meu link aqui, no QR Code, ou no link que está na descrição, ou nesse número aqui, eu vou enviar gratuitamente o meu livro, né, o meu livro digital, Lutando no Vale, tá? De 40 páginas, é um e-book, onde eu descrevo a minha experiência no pós-pandemia, né? Uma história de superação, um período que passei por muita depressão. Mas o que tudo isso tem a ver com o assunto que eu tenho tratado no vídeo, que é a assessoria no Paraguai, assuntos relacionados ao Paraguai? É que na realidade se trata, né, da imigração. Nós estamos falando de imigração. Eu tenho a minha experiência com imigração, né? Até cogitei ir aos Estados Unidos, né, seguir aí os passos do Fernando.
até ofereci o meu Peugeot para trocar numa bicicleta para esse projeto, mas não é algo tão simples, gente, né? Deixar a família para trás, é muito complicado tudo isso aí. Então, na realidade, gostaria de chegar no Thiago Skol nos Estados Unidos ou no Fernando, do canal Aventura Sem Fim, para eu conseguir escrever a história deles. É uma forma de fazer uma ponte entre nós aqui no Paraguai, né, e eles lá nos Estados Unidos. Então, esse meu projeto Ponte da Liberdade, eu gostaria de conseguir construir algo aí em uma mão de duas vias. E o Thiago também pode me ajudar aí a encontrar esses brasileiros que estão querendo voltar para a América do Sul, voltar para o Brasil, mas não tem coragem de voltar para o Brasil por toda a situação política, econômica. E eu quero dizer para esses brasileiros que estão nos Estados Unidos e outros que estão aí na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo, né, que tem desejo de voltar para mais perto de casa, que o Paraguai pode ser uma opção, né? Baixos impostos, baixa burocracia, uma demanda muito grande por serviços e produtos. É um ótimo espaço. O Paraguai é um ótimo canteiro para investidores, para empreendedores, né? E o título do vídeo, né? O título do vídeo fazendo a comparação, né, de moradores de rua, Brasil, Paraguai e Estados Unidos, e utilizando aí, né, se baseando na história do Fernando. Pode parecer, o meu conteúdo de hoje, assim como de ontem, pode parecer um pouco complexo, mas se você prestar atenção, assistir de novo, talvez você consiga assimilar aonde eu quero chegar, né? A questão do morador de rua, né, vem no sentido de que a condição do indivíduo que está na rua, ele é um produto daquilo que o país proporciona. É claro, nós temos moradores de rua nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo. As pessoas têm os seus motivos, as suas razões e as suas histórias. Mas eu quero trazer aqui uma situação que é o seguinte: por que nós não vemos americanos pegando bicicleta e fazendo o contrário, vindo para a América do Sul, né? Aliás, os americanos, eles têm um jeito próprio, né? Eles vivem mais o mundo deles. Eles têm tudo que eles precisam lá, né? Eles não têm que ir para outros lugares buscar o que eles já têm lá, salvo algumas exceções. Aí eu te pergunto, se o Fernando do canal Aventura Sem Fim tivesse vindo de bicicleta para o Paraguai, a história dele teria sido a mesma, né? Quero fazer uma comparação também entre a situação do Fernando e o seu progresso ao sair do Brasil, né, naquela situação de morador de rua, morando em barraca, viajando, né, o Brasil. É claro, o Fernando tem família, o Fernando tem mãe, o Fernando tem uma história que eu não conheço e gostaria de conhecer. Por isso que eu quero chegar no Thiago Skol, quero chegar nele, né, através da sua ajuda, do seu compartilhamento, para que eu consiga escrever a história deles. Eu tenho a minha história aqui, eu estou no meu processo de superação ainda. Estamos aqui nas nossas batalhas. A propósito, se você quiser nos dar um apoio, além de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, compartilhar, fazer um comentário, você pode nos ajudar através desse Pix aqui, tá? Eu passei um bom período aqui sendo apoiado por pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Aliás, quando eu escrevi o meu e-book Lutando no Vale, eu fui ajudado por pessoas de fora. Eu fui financiado, eu fui patrocinado, né? As pessoas compravam o meu e-book, o meu livro digital, antes de estar pronto, né? E eu estou nesse processo, né? O Paraguai não é um lugar para pessoas que estão completamente descapitalizadas, para pessoas que estão a um passo de morar na rua. Por exemplo, se você paga aluguel, como é o meu caso, e você não consegue, né? Porque as despesas são altas, você tem família, tem crianças que dependem de você, né? Se você não conseguir pagar o aluguel, você tem que ir para onde? Você tem que ir para a rua. E como você vai para a rua com a sua família? Então nós estamos na luta, né? Eu faço os meus vídeos, ofereço o meu serviço de assessoria para os brasileiros, eu vendo as minhas lanternas, enfim, mas não tem sido fácil, né? Não é como migrar para os Estados Unidos na minha condição, né? Se você está na condição do Fernando no início, se você está na minha condição, talvez fosse melhor você migrar de bicicleta.
O Fernando do canal Aventura Sem Fim, assim como outros, tem criado aí um modelo de negócio. Pegue uma câmera, filme a sua viagem, peça apoio, que você vai conseguir chegar nos Estados Unidos como o Fernando chegou. Eu não sei quantas pessoas mais seguirão essa trilha, né? Mas no momento é o que tem. Mas eu tenho família, né? Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, eu tenho minha mãe, a idosa, meu avô, que a propósito eu não tenho conseguido ver eles, né? Apesar de estarem 200 quilômetros de distância. Para mim é muito mais difícil pegar uma bicicleta e ir para os Estados Unidos, né? Levando tudo isso em consideração. Não que eu não preciso, mas o meu desafio aqui, eu chamo você para me ajudar nesse desafio, a compartilhar o meu vídeo, tá? Até chegar no Thiago Skol lá nos Estados Unidos, para que o Thiago de repente me contacte com o Fernando, para que eu possa escrever a história do Fernando, né? E para que dessa forma a gente possa distribuir a história deles, né? De repente eles querem, né? De repente o Thiago Skol quer escrever a história dele, eu posso fazer isso, eu posso escrever. E também quero ajudar brasileiros que queiram vir para o Paraguai, né? Querem vir mais perto de suas famílias, né? E o Paraguai é uma ótima opção para quem quer investir. De repente já está nos Estados Unidos há algum tempo, ou em qualquer outro lugar da Europa ou do mundo, mas você não quer vir para o Brasil, o Paraguai é o lugar de você vir investir, né? Com baixos impostos, né? Com baixa burocracia e um terreno fértil para muitas oportunidades. Então, vamos para a próxima parte do vídeo, vamos para casa, vamos lá para o nosso estúdio, e lá nós vamos explorar um pouco mais essas comparações das histórias de moradores de rua, né? Pessoas que moram na rua, comparando Brasil, Paraguai e Estados Unidos, e para nós chegarmos aí, porque eu sei que quem assiste o meu canal, que é um canal que fala do Paraguai, que fala de migração, as pessoas estão sempre analisando também o nosso perfil, tentando capturar alguma coisa da nossa vida, né? Tentando capturar o máximo da realidade para tomar a decisão de mudar, de migrar, né? Não é fácil migrar, mudar de país, né? Recomeçar a vida, recomeçar a história novamente. Então, aqui nós não vamos esconder nada. Estou dizendo desde o início, o Paraguai é para todos, mas nem todos são para o Paraguai. Isso se aplica aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é para todos, mas será que todos são para os Estados Unidos? Todas as pessoas podem migrar para lá? Estão em condições, né, de enfrentar esse desafio? Enfim, conto com você. Vamos agora para a próxima parte do nosso vídeo, no nosso estúdio. Vamos lá. Aqui estamos nós no nosso estúdio. Pessoal, antes de nós entrarmos no assunto em questão, né, mostrar aqui a comparação, né, eu vou mostrar algumas imagens aqui no fundo, eu quero frisar algo muito importante. Se alguém tem dúvida que o Paraguai é um lugar bom para se investir, é só você prestar atenção no desenvolvimento do centro de Cidade Leste, do microcentro, né, em toda a história que o microcentro aqui, que Cidade de Leste tem na questão de importação de produtos eletrônicos. Observem toda a história de importação do Brasil, né? A famosa muamba do Paraguai. Quantas pessoas ganharam a vida, sobreviveram, muitos até enriqueceram, levando mercadorias, eletrônicos, tudo quanto é coisas que eram importadas, fabricadas na China ou em outros lugares. As pessoas vinham ao Paraguai até os dias atuais, né? Quantos empresários que vieram, investidores, vieram do Líbano, vieram da Síria ou da China, da Coreia, do Japão, do Brasil mesmo, né? Quantos brasileiros não investiram em eletrônicos? Indianos, enfim, são inúmeros as nacionalidades e as origens dos empresários e dos investidores que apostaram no Paraguai. Isso é prova de que o Paraguai já está dando certo há muito tempo. Essas pessoas vieram de muito longe, do Oriente, de lugares muito distantes. É claro, são pessoas, na sua grande maioria, que têm um histórico familiar de serem comerciantes, que já tinham essa habilidade. Mas a questão é,
Por que essas mesmas pessoas não montaram as suas lojas, as suas importações no Brasil? Justamente por causa dos impostos, por causa da burocracia. Temos a história também dos imigrantes brasileiros que vieram para as colônias, agricultores, compraram terras e ficaram muito ricos e muito prósperos no Paraguai. E hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado na história do Brasil, né? Já a pressão por causa dos impostos, da burocracia, já é antiga no Brasil. Mas ultimamente, com o governo atual principalmente, com toda essa insegurança jurídica e econômica que o Brasil tem passado, essa incerteza do que vai acontecer no futuro, todo esse problema político está levando as pessoas a se angustiarem e se preocuparem muito e pensarem realmente em um destino para si e para a sua família. Como eu falei, migrar para a Europa com toda a família também não é fácil, migrar para os Estados Unidos muito mais difícil. Estamos vivendo aí no momento em que ouvimos falar de conflitos e guerras, então as pessoas ficam com muito medo. E eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas na Europa e nos Estados Unidos que não conhecem essa realidade do Paraguai. E eu quero fazer um trabalho nesse sentido e gostaria que você me ajudasse. De repente você tem amigos e familiares que estão nos Estados Unidos ou na Europa, compartilhe esse vídeo com eles, que assim você também vai estar me ajudando, tá? Eu vou estar intercalando algumas imagens aqui no fundo, né, para a gente contextualizar a nossa conversa. E falando aqui da questão da comparação, né, dos moradores de rua, eu estou usando aí o Fernando como exemplo, né? Aqui no fundo vai ter a imagem dele, quando ele começou a gravar, a registrar. Ele já estava há um bom tempo pelas ruas do Brasil. Ele morou em barracas. Eu acho que a primeira gravação que ele fez foi lá em Campinas, São Paulo. E depois ele passa a registrar toda a sua viagem, né? Os lugares que ele ficou, casas abandonadas, postos de combustíveis. E depois ele registrou toda a sua trajetória até os Estados Unidos, né? Então, Fernando foi um morador de rua no Brasil. E ele conta e registra sua história aí no seu canal no YouTube, né? Vou mostrar aqui também uma imagem de moradores de rua aqui no Paraguai, que inclusive eu registrei hoje. Uma situação muito difícil, né? Temos poucos moradores de rua, pelo menos aqui em Cidade do Leste, né? Você não vai ver, por exemplo, moradores de ruas do Brasil vindo para o Paraguai, mas você vai ver muito morador de rua aqui do Paraguai indo para Foz do Iguaçu, né? Então, mostrando a realidade que o Paraguai não é um estado assistencialista, né? Tem muita fragilidade social aqui, sim, isso é uma grande realidade. Por isso que o Paraguai ainda é um país para investidores, né? Para empreendedores, né? Você vai encontrar várias oportunidades de trabalho, lógico, mas tem que se lembrar que se você é um trabalhador, um prestador de serviço, de mão de obra, você tem que entender que se você não tiver uma boa qualificação, você vai ter muita concorrência, porque o Paraguai tem uma população jovem muito grande, né? Diferente já do Brasil. Então, no que tange a questão do Fernando, estou mostrando aí que o Fernando, morador de rua no Brasil, e ele, depois de toda a sua trajetória, atravessando o Brasil, América do Sul, América Central e chegando nos Estados Unidos, e agora, né, Fernando, me perdoe pela minha colocação, né, não é de forma pejorativa, né, mas Fernando é um morador de rua nos Estados Unidos. Lógico que agora ele tem o seu carro, ele mora dentro do carro, segundo ele, por opção própria, porque o aluguel é caro e Fernando quer economizar dinheiro, tem o seu projeto de continuar a viagem. Mas Fernando é um morador de rua, só que ele tem o seu carro, tem o seu trabalho, né? Conseguiu um poder aquisitivo por estar nos Estados Unidos, por desenvolver aí o trabalho de delivery. Hoje o Fernando também recebe os ganhos do YouTube, né? Então toda a sua história, por fato dele registrar, dele contar, ganhou relevância, ele ganhou inscritos, ganhou seguidores. Então ele tem sido apoiado dessa forma. Então estou fazendo a comparação de realidades. Essas realidades demonstram, né, verdades sobre esses países, sobre o Brasil, né, o que leva uma pessoa a ser um morador de rua, né, é a pressão,
São muitos problemas que a pessoa às vezes ela enfrenta, né? É lógico que existem moradores de rua no mundo todo, mas eu estou fazendo aqui uma comparação superficial, né? Da situação de que os moradores de rua aqui do Paraguai têm pouca chance, muitos morrem muito cedo, muito jovem, né? É uma situação de muita exposição e o Estado não assegura nada para essas pessoas. No Brasil já existe uma condição melhor, né? O Brasil é um outro país, é um Brasil de população de maioria cristã, né? O Paraguai é um país, apesar de ser predominantemente cristão, católico, mas o Paraguai é um país internacionalizado. Aqui você tem pessoas do mundo todo, de outras culturas, de outras religiões. Então eu observo que se a gente fazer uma escala aí de 1 a 3, você tem os Estados Unidos, que também é um país de maioria cristã, onde predomina o protestantismo. Aí depois você tem o Brasil, que em tese predomina o catolicismo, e você tem o Paraguai, que em tese seria um país de maioria católica, mas é um catolicismo não muito praticante, e você tem outras culturas e outras religiões com os povos que aqui vivem. Então isso também reflete na questão do trabalho social e dessa visão que as pessoas têm da pobreza, das pessoas mais humildes. Então quero mostrar com isso que essas informações elas revelam realidades sobre os lugares, né? A gente não pode simplificar, cada contexto é um contexto, tá? Então eu deixo vocês hoje com esse vídeo, né? E nos apoie aí se você puder, se inscrevendo no canal, curtindo, ativando o sininho, fazendo comentário, compartilhando, e você também pode nos ajudar através do nosso Pix, tá? Que está aqui na tela. E você pode também nos contactar para prestar assessoria se você está com planos de vir ao Paraguai, tá bom? E pessoal, também deixo aqui o nosso Pix, tá? Para quem quiser nos apoiar. E quem quiser receber também o nosso e-book Lutando no Vale, manda uma mensagem aqui nesse QR Code desse WhatsApp, ou nesse número na tela, ou o link abaixo na descrição. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.